Muito bem, estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e a matéria que nós estamos falando é liderança cristã. Sendo liderança cristã, nós temos que basear em alguns líderes da própria Bíblia. E hoje nós vamos falar na lição 5 de lideranças do Antigo Testamento. A Bíblia Sagrada é riquíssima em exemplos de liderança, tanto negativa quanto positiva. É, de fato, um repositório de lições de vida, oriundas de histórias de homens e mulheres que exerceram algum estilo de liderança, cada um em sua época. Nas histórias dos reis, profetas, guerreiros, governadores e líderes religiosos, notamos as qualidades de liderança que ainda hoje podem ser aplicadas ao exercício da liderança, tanto no âmbito secular quanto no âmbito espiritual. As lideranças bíblicas revelam os traços essenciais da competência, honestidade, coragem e humildade dessas pessoas, além de habilidades que servem como exemplo para os líderes de hoje. Dentre os muitos personagens bíblicos, temos homens como Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Ezequias, Daniel, Jeremias, Neemias e tantos outros. E mulheres como Joquebede, Miriam, Débora, Ruth, Esther, e todas essas mulheres e todos esses personagens foram líderes em sua época e legaram-nos modelos de liderança para todos os tempos. Nesta lição, destacaremos algumas lideranças do Antigo Testamento, as quais nos ensinam a liderar em várias situações. Veremos que cada líder tem o seu potencial e também tem o seu limite. Observamos a capacidade de liderar uns para o bem e outros para o mal, pois algumas das lideranças do Antigo Testamento foram más e deixaram lições negativas, mostras de omissão do dever. Outros líderes destacaram-se pela capacidade de permitir que Deus os dirigisse e treinasse, como aconteceu com Moisés e Davi, homens do povo com sensibilidade suficientes para aprender com erros e acertos, e também para fazer a vontade de Deus em suas vidas. Foram líderes que fizeram história. Por meio de fatos encontrados na Bíblia, descobrimos o modo de Deus trabalhar. Ele não faz de nós marionetes ou robôs programados, sem vontade própria, sem direito de pensar e de decidir. Deus escolheu tanto pessoas que demonstram qualidades de liderança, como pessoas que não as demonstram. No contexto cristão, é Deus quem escolhe e quem capacita, como veremos nas páginas a seguir. Entretanto, não devemos, baseados nisso, isentar de procurarmos nos desenvolver, lançando mão de todas as ferramentas disponíveis ao aperfeiçoamento nessa área. Nessa lição, nós vamos ver 6 líderes. Abraão, chamado para ser líder de um propósito divino. Segundo, Moisés, um líder forjado no palácio de Faraó e no deserto. Terceiro, Josué, um líder que aprendeu com as circunstâncias históricas. Quarto, Davi, um líder segundo o coração de Deus. Quinto, Neemias, exemplo de liderança em tempos difíceis. E sexto, por que não falar de uma mulher, Débora, a líder que superou barreiras. Vamos então ao texto 1 da nossa lição, falando de Abraão.
chamado para ser um líder de um propósito divino. Sabemos que determinadas pessoas apresentam características próprias de um líder, mas precisam aprender a utilizar seus predicados de forma a exercer uma liderança eficaz. E há pessoas que, mesmo não aparentando características de líder, são chamadas por Deus para liderar alguma obra especial para a qual será capacitado por Deus. O valor da fidelidade a Deus. O líder precisa ser fiel ao propósito de Deus em sua vida. Dentre os personagens bíblicos, Abraão foi indiscutivelmente o homem que Deus escolheu para a execução de um plano especial na terra. O Senhor o chamou para servi-lo, e Abraão creu que aquele era o Deus eterno, invisível e poderoso. Gênesis capítulo 2, verso 1 e Romanos capítulo 4, verso 3. Na presciência divina, antes mesmo que Abraão existisse, Deus estabeleceu um plano especial que abrangeria toda a sua vida e também a sua posteridade. E nessa relação divino-humana, toda a vida do patriarca foi pautada por valores morais e espirituais como fé, benevolência, coragem e desprendimento. Deus capacitou Abraão para ser o líder desse plano a ser executado. A importância de se administrar as circunstâncias. O líder precisa aprender a lidar com circunstâncias pessoais. O que muito nos chama a atenção na história de Abraão é a sua maneira de lidar com as circunstâncias pessoais no contexto da vontade de Deus. No capítulo 13 de Gênesis, temos o incidente de Abraão, seu nome no primeiro estágio, com o sobrinho Ló, Abrão. Um conflito de interesses levou à separação de ambos. Ló foi desleal com seu tio, fazendo prevalecer seu egoísmo. Em função do rebanho e da briga entre os pastores de ambos, surgiu uma situação que requereu da parte de Abraão uma decisão firme, que resultou na separação de ambos. Abrão era o líder de um plano divino, do qual Ló era como um intruso. Essa situação interferiu no plano de Deus e retardou quanto à liderança de Abrão. Um líder precisa ter sensibilidade, mas não deve permitir que um sentimentalismo interfira no propósito divino. Gênesis capítulo 12, verso 1. Sai da tua terra e do meio da tua parentela. Nossa sensibilidade não deve fazer concessões que interfiram na vontade de Deus para a nossa vida. Quando permite a intromissão de amigos e parentes na obra que Deus lhe atribuiu, o líder paga um preço alto pelo desvio do projeto original. A interferência provoca interrupções que produzem atitudes egoístas e carnais. A experiência propicia novas lições. As lições que se aprende com as experiências negativas na liderança ensinam a reagir positivamente. São experiências que glorificam a Deus, que desenvolvem habilidades para agir em outras circunstâncias que levam à integridade, porque ensinam a evitar reincidir nos erros e que fazem nos crescer espiritualmente. É nas adversidades que se revela a força que o líder tem para fazer o que é preciso. Abrão entendeu que o sucesso de sua liderança no plano de Deus dependia de sua fidelidade. Por isso, tão logo separou-se de Ló, levantou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 13, verso 18. Enquanto Ló via aquela terra tão somente com olhos de cobiça. Gênesis 13, verso 10 a 12.
Ló viu as campinas verdejantes do Jordão. Abraão creu e entendeu que aquilo que parecia ser o pior era de fato o melhor, porque ao depender de Deus, seu prejuízo foi transformado em lucro. No Egito, Abrão viveu por vista, por isso sofreu tantos dissabores morais e espirituais. Mas quando submeteu sua liderança pessoal ao Deus invisível, passou a viver por fé, conforme Hebreus capítulo 11, verso 13 a 16. Abrão falhou nas primeiras provas, porque se deixou dominar pelos sentimentalismos familiares e por confiar na sua própria sabedoria. Mas quando submeteu sua liderança à vontade divina, sua vida foi abençoada. Vamos aos exercícios desse primeiro texto. Marque C para certo, E para errado. Em sua presciência, Deus estabeleceu para Abraão um plano especial que envolveria toda a sua vida. E esse cumpriu cabalmente porque o patriarca foi fiel aos propósitos divinos. Aqui está certo, coloque C de certo. 5.2. No exercício da liderança, embora tendo sensibilidade, o líder não pode deixar conduzir pelo sentimentalismo, permitindo que isto interfira no propósito de Deus. Certo novamente. 5.3. As experiências negativas exercem uma influência maléfica sobre o exercício da liderança. Nada se provém de aproveitar dessas como lição. Errado. As experiências negativas nos servem de grandes lições. Portanto, 5.3 está errado. 5.4. Enquanto viveu por vista, Abraão sofreu infortúnios morais e espirituais. Porém, passou a viver por fé e ao submeter sua liderança pessoal a Deus. Certo. Vamos agora ao texto 2, falar de outro líder, Moisés. Um líder forjado no palácio de Faraó e no deserto. Indiscutivelmente, Moisés tornou-se um dos mais importantes líderes da história mundial, porque sua liderança influenciou não apenas a vida da sua gente, o povo de Israel, mas também os sistemas de leis e princípios de vida no mundo inteiro. Ao estudarmos a fonte documental da vida de Moisés, podemos vislumbrar um homem escolhido por Deus, desde o ventre de sua mãe, para executar um propósito divino. Nascido para um propósito. No livro de Êxodo, a partir do capítulo 2, Moisés nasce no mundo de crueldade e de muito sofrimento para o povo de Jacó. O novo faraó havia esquecido o grande José, que fora fiel e tirara o Egito da desolação num tempo de fome e escassez na terra. Séculos depois, Deus entra na história do seu povo para mudar aquele estado de escravidão e crueldade. Um homem da casa de Levi se casa com uma jovem de nome Joquebede. Ela concebe e dá à luz um filho. Um risco de morte parava sobre o menino, decorrente da ordem de Faraó para que fossem mortos todos os meninos nascidos dos hebreus. Joquebede escondeu o bebê Moisés por 3 meses. Êxodo, capítulo 2, verso 1 e 2. Com o sentimento de que aquele filho seria um futuro líder e crendo na providência do Deus de Israel. Joquebede foi criativa e preparou um cesto de junco, betumou de forma a não entrar água, lembrando também a arca de Noé. Pôs o menino dentro dele e depositou entre os juncos às margens do rio, provavelmente o rio Nilo. Êxodo, capítulo 2, verso 3 e 4. O plano bem elaborado por Joquebede tinha a direção de Deus. Sua filha, Miriam, postou-se à distância para observar o que aconteceria
ao menino. E a Bíblia nos relata: e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada que o tomou. Joquebede sabia que Deus tinha um plano. O menino hebreu foi acolhido pela princesa e entrou para a família de Faraó, sendo adotado como filho da filha de Faraó. Foi-lhe dado o nome Moisés, porque das águas foi tirado. Criado no palácio de Faraó, Moisés foi educado na corte e tratado como filho. Diz que Moisés era poderoso em obras e conhecia toda a ciência do Egito. Atos, capítulo 7, verso 20 a 22. Recebeu missões especiais do rei do Egito e aprendeu a exercer autoridade e a cumprir as suas atribuições. Todo o curso da sua vida estava no plano divino. Chegou o momento em que ele deixou claro ser filho de pais hebreus. Hebreus, capítulo 11, verso 24 a 26, diz que Moisés, pela fé, escolheu ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer com o povo hebreu, porque tinha em vista os tesouros da glória de Deus do que os tesouros do Egito. Era o Espírito de Deus trabalhando em sua vida. Tudo o que aconteceu na vida de Moisés, desde o nascimento, fez parte de um plano especial de Deus. Não foi um acidente de percurso, não foi um acaso, foi a providência divina. Falemos da liderança de Moisés. Foi forjado na cultura palaciana e no deserto. Em Atos, capítulo 7, do verso 20 a 25, em um ousado discurso aos judeus, Estevão, cheio do Espírito Santo, falou que Moisés fora instruído em toda a ciência dos egípcios e que era poderoso em palavras e obras. Atos 7, 22. Esse texto revela como Deus prepara e treina para a liderança do seu povo aqueles a quem ele, Deus, escolheu para cumprir os seus desígnios. Deus trabalhou na vida de Moisés, preparando para ser o grande líder do povo eleito. Depois da escola palaciana do Egito, Deus tirou Moisés de cena e o levou a um tempo de silêncio na terra de Midian, para encontrá-lo 40 anos depois, no Monte Horebe, através de uma sarça envolta num fogo que não destruía a sarça, mas enchia de esplendor, e nesse encontro com Deus, Moisés saiu do ostracismo e do silêncio para voltar ao Egito e tornar-se o grande líder do êxodo de Israel, libertando do jugo egípcio. No texto de Atos 7, 22, apresenta 3 qualidades com que Deus dotou a Moisés. Ele era poderoso em palavras, poderoso em obras e versado na ciência dos egípcios. Essas qualidades indicam que um líder cristão precisa ser preparado para o exercício da liderança na obra de Deus. Depois de uma preparação intelectual e científica, uma preparação pessoal e emocional e, por último, uma preparação espiritual. Moisés agora estava pronto a cumprir o propósito para o qual foi chamado. Antes de estar despreparado, Moisés tentara defender o seu povo e tivera de fugir para não morrer, pois ele mesmo matou um egípcio. 40 anos depois, agora Moisés estava preparado no deserto para ser líder que de fato libertaria o seu povo, aprendendo através das adversidades. A lição maior que aprendemos com Moisés
é que Deus, às vezes, prepara-nos para a liderança através de circunstâncias adversas. Na obra de Deus, os verdadeiros líderes aprendem com seus fracassos pessoais, para assim evitarem o perigo inebriante do sucesso e embriagá-los como embriaga tanta gente. Deus usa as nossas derrotas para ensinar-nos que não importa o quão talentosos sejamos ou que pensamos ser, sem Ele, sem Deus, nada podemos fazer, como Jesus declarou em João 15, verso 5. Sem mim, nada podeis fazer. Na área da liderança cristã, assim como em tudo o mais na obra de Deus, não basta as qualidades e as habilidades pessoais, por mais que a busquemos. Precisamos assumir o papel de servos e depender de Cristo para a efetivação de nossa liderança. Nesse contexto, são os planos de Deus que devem prevalecer, não os nossos. O verdadeiro líder cristão não é aquele que simplesmente já possui características naturais de líder, mas aquele a quem Deus escolhe. Tendo ou não essas características, Deus capacita aquele a quem quer usar e que se dispõe a aceitar o desafio da liderança em prol do reino de Deus aqui na terra. Vamos agora, então, aos exercícios do texto 2. Marque-se para certo e E para errado. Por crer que Deus tinha um propósito especial para o seu filho recém-nascido, Joquebede arquitetou um plano para salvar-lhe a vida, na certeza de que a providência divina não falharia. Certo. 5:6, a preparação de Moisés ocorreu apenas no Palácio Faraó. Errado. Moisés também foi preparado no deserto para conduzir o povo pelo deserto. 5:7, na liderança cristã, os planos de Deus são os que prevalecem. Certo. O que vale são os de Deus, não os nossos. 5:8, na liderança cristã, Deus usa apenas o crente que já possui as características naturais de líder. Errado. Deus, quando quer um líder, ele o capacita. 5:9. O verdadeiro líder cristão não é aquele que já possui características naturais de líder, mas aquele que, dispondo-se a ser usado por Deus, é por ele escolhido e capacitado. Certo. Vamos agora ao texto 3. Josué, um líder que aprendeu com as circunstâncias históricas. Indiscutivelmente, Josué foi uma pedra preciosa, achada por Moisés, que precisou ser burilada e lapidada pelas circunstâncias históricas, das quais o seu povo foi o protagonista. Deus escolheu para ser o sucessor de Moisés, porque desde que o conhecera, Josué o servira com fidelidade e crera no propósito de Deus para a vida desse grande líder. Absorvendo-lhe os sonhos e ideais, Josué viu que através de Moisés, Deus cumpriu seus propósitos para com o seu povo. Aprendeu durante 40 anos os princípios básicos de liderança para tornar-se naturalmente, depois da morte de Moisés, o líder escolhido e preparado para dar continuidade à história bíblica e cumprir assim o propósito divino para com o povo de Israel. Foram os 40 anos de experiência em atividades várias ao lado de Moisés que dera a Josué a capacidade de tornar-se um líder autodisciplinado e eficaz. Moisés pode ter tido várias opções para a escolha de líderes, mas foi Josué o escolhido por ter condições de ser o sucessor. Deuteronômio capítulo 34, versículo de número 9, lemos assim: E Josué, filho de Num,
foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Está vendo aí? Josué foi capacitado com o espírito de sabedoria. Vamos aos desafios da preparação de Josué para a liderança. Até assumir a liderança de Israel, Josué foi desafiado em várias atividades, enfrentando muitos obstáculos materiais e físicos, os quais lhe possibilitaram aprender a lidar com circunstâncias adversas. Ao longo do caminho para Canaã, Josué experimentou a aridez dos desertos causticantes, a falta de água, a falta de alimentos básicos e o enfrentamento com adversidades. Êxodo 15, 22 a 27, Êxodo capítulo 16, 1 a 36 e Êxodo 17, 1 a 7. Aprendeu com isso a respeitar a liderança de Moisés, a depender de Deus em sua liderança posterior. Josué tinha um caráter ilibado, firme e temente a Deus. Era o líder que ele precisava e com ele podia contar. A Bíblia é cheia de exemplos de homens e mulheres escolhidos por Deus. Mas Josué é um modelo do homem a quem Deus quer usar, porque conseguiu reunir as qualidades indispensáveis à liderança. Além de sua capacidade como estrategista de guerra e de sua perspicácia aguçada, adquirida através das experiências, Josué nos ensina que a ação é fundamental para se conseguir sucesso na vida. Não basta querer vencer, é preciso organizar-se para obter resultados positivos. É aprender para agir. A ação de um líder é precedida de prudência nas decisões que resultam em conquistas. Vamos às implicações de uma liderança submissa a Deus. John Maxwell escreveu alguns conceitos sobre liderança que merecem nossa apreciação. John Maxwell diz: liderança é a disposição de assumir riscos. Outra frase: liderança é o desejo apaixonado de fazer a diferença. Liderança é enxergar as possibilidades de uma situação enquanto outros só conseguem ver as dificuldades. Liderança é a capacidade de subjugar o ego em benefício daquilo que é melhor. Josué era um líder que tinha visão, e isso é mais do que ter um sonho. A visão, como vimos no texto 1 da lição 4, é algo definido e realista, porque esboça ou indica direção, aponta o rumo dos desejos e dos projetos. Quando a visão provém de Deus, o líder vislumbra-se na mente em transformá-la em realidade. Um líder sem visão não tem futuro, nem perspectiva, porque não divisa nada além do que está à sua frente. Josué tinha a visão da terra prometida e estava pronto a conquistá-la. Para isso, não trabalhou isoladamente, mas compartilhou com seus liderados a sua visão. Sua liderança era respeitada, porque ele sabia conquistar a confiança dos liderados, influenciando-os positivamente para trabalharem juntos. Vamos aos exercícios do texto 3. Assinale com X a alternativa correta. Aprendeu durante 40 anos os princípios básicos de liderança e depois da morte de Moisés tornou-se o líder escolhido e preparado para dar continuidade ao propósito divino para com o povo de Israel. A alternativa correta aqui é a letra A, Josué. Vamos ao 5:11. Além de escolhido por Deus, o que fez Josué a melhor escolha para sucessor de Moisés foram
Aqui, 40 anos variados de experiências ao lado de Moisés, seu respeito à liderança de Moisés e sua dependência de Deus e seu caráter ilibado e temente a Deus. Aqui todas as alternativas estão corretas. A letra D, todas estão corretas. Vamos ao 5:12. Por ter visão da terra prometida e estar pronto a conquistá-la, Josué, aqui diz, trabalhou secretamente, não confiando em seus letras erradas. Essa não trabalhou isoladamente, compartilhou com os liderados a sua visão. Exatamente, é essa aqui, letra B. E a C diz, não estimulou seus liderados a trabalhar juntos. Isso nunca é o trabalho de um líder. A letra B é a correta. Um líder não trabalha isoladamente, compartilha com os liderados a sua visão. Vamos ao texto 4. Falemos agora de Davi, um líder segundo o coração de Deus. O aspecto mais comovente da história de Davi não foi o seu enfrentamento com o gigante Golias, nem qualquer outra situação de luta e coragem. Sem dúvida, o aspecto mais saliente na história desse homem extraordinário foi sua escolha por Deus para ser o rei de Israel. A julgar pelo aspecto exterior, Davi não correspondia em nada ao estereotipo imaginado pelo sacerdote Samuel, nem mesmo por seu pai Jessé. Ele era apenas um rapazinho judeu, ruivo e de boa aparência, segundo 1 Samuel 16:12. Aqueles que baseiam sua identificação de liderança em características externas poderiam dizer: Davi não nasceu para ser um líder. Todos os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, exceto Davi, que nem se encontrava entre eles por estar cuidando das ovelhas do pai. Era o caçula da casa de seu pai, e não o incluíra entre os filhos crescidos e de maior idade, que se apresentariam perante o sacerdote na escolha de um rei. Para surpresa de todos, mandaram chamar Davi, e quando esse chegou, exalava o cheiro do campo e das ovelhas. Deus disse a Samuel que era ele mesmo, Davi, o seu escolhido, um homem que era segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 16, verso 14. Segundo Charles Swindoll, quando Deus busca líderes em potencial, ele não procura anjos encarnados, nem tampouco pessoas perfeitas, pois certamente não há nenhum sequer. Ele busca homens e mulheres como você e eu, indivíduos de carne e osso, mas que reúnem as qualidades que ele encontrou em Davi. O escolhido Davi tinha muitos talentos, teve erros e acertos, mas era capaz de reconhecer seus erros e começar tudo de novo. Porém, uma das características mais fortes em Davi era a sua capacidade de fazer amigos fiéis, os quais se tornaram líderes eficientes. Ele foi capaz de atrair pessoas muito habilidosas. Leia depois 1 Crônicas, capítulo 12, verso 1 a 14, que lutavam pelo mesmo ideal e visão do seu líder. Eram homens com os quais Davi podia contar. Ele delegou autoridade a esses homens para várias atividades de importância em seu reino. 1 Crônicas 18, verso 14 a 17. Vamos ler essa passagem, 1 Crônicas 18, verso de número 14 a 17. E vejamos aqui algo interessante sobre a delegação desses líderes. Está escrito assim: Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai,
irmão de Joabe. E entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. E Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que avisado, Davi ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram esses contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos e carros e 40.000 homens de pé. E a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Note aqui como Davi era capaz de fazer até com que os inimigos passassem para o seu lado. A delegação de autoridade também que Davi deu a Joabe e aos seus servos era uma ação arriscada, porque o líder não pode falhar em sua avaliação para não ter esse contexto de problemas e abuso de poder. Não basta o líder ter um grupo de pessoas trabalhando consigo sem liderança. Um grupo torna-se coeso quando há um líder determinado a orientá-los e a dirigi-los. A exemplo, Davi, um líder segundo o coração de Deus. Vamos ver algumas características. Primeiro, aceita a direção divina sem questioná-la. Segundo, tem consciência de que sua liderança deve ser exercida com sabedoria e prudência. Terceiro, tem sensibilidade para admitir os seus próprios erros e de corrigi-los. Quarto, submete seu espírito a reconhecer sempre a soberania de Deus em sua vida e missão. Quinto, aproveita para aprender com as circunstâncias adversas. Sexto, não relega o temor a Deus quando tem sucesso em sua liderança. Sétimo, tem atitude leal e transparente com aqueles que o ajudam, seus liderados. Oitavo, desenvolve um senso de justiça, baseado na justiça divina. Nono, aprende a aceitar o não de Deus como a melhor opção pela sua vida de liderança. E isso vemos em 1 Crônicas, capítulo 17, verso 3 e 4. Mas sucedeu a mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Davi queria, mas Deus disse não. Vamos ao 10º. Respeita a unção e a autoridade divina sobre sua cabeça, porque ele foi concedida por Deus, assim como ele, Davi, precedeu com Saul. Davi disse em 1 Samuel 24, não tocarei no ungido do Senhor. Ele respeita os outros que também são ungidos do Senhor. Davi foi um grande líder, com algumas fragilidades típicas de um homem comum, mas foi suficientemente sensível para admitir quando errava e capaz de assumir os danos de seus próprios erros. Acima de tudo, Davi viveu uma vida de fé e de consagração a Deus. Por isso é descrito na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, Atos, capítulo 13, verso 22. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Ao julgar pelo aspecto exterior, Davi não correspondia ao estereotipo de um rei imaginado pelo sacerdote Samuel, nem por seu pai Jessé. Por quê? Letra B.
não passava de um rapazinho ruivo de boa aparência. C, era só menino, cuidava do rebanho do pai e não preenchia aparentemente os requisitos necessários a um líder. Então a A também está certa, a B e a C, ou seja, letra D. Todas as alternativas estão corretas. De acordo com Charles Swindoll, quando Deus busca líderes em potencial, ele procura, letra C, pessoas com qualidades semelhantes às que encontrou em Davi. Letra C. 5.15. Uma parcialidade forte em Davi era a capacidade de fazer amigos fiéis, como vemos em 2 Crônicas 18, do verso 14 ao 17, que vieram a se tornar líderes eficientes, em especial porque aqui todas estão corretas, lutavam junto no mesmo ideal, partilhavam da visão do líder, executavam as atividades que eram delegadas, todas estão corretas. 5.16, para lograr êxito em sua liderança, não basta ao líder um grupo de pessoas trabalhando junto. Ele precisa desses requisitos encontrados por Deus em Davi. Aqui todas estão corretas. Aceitar incondicionalmente a direção divina, ser sensível para admitir os próprios erros e buscar corrigi-los, ter uma atividade leal e transparente em relação aos liderados. Todas estão corretas. Vamos agora ao texto 5, falemos de Neemias, exemplo de liderança em tempos difíceis. A Bíblia adverte-nos que os tempos atuais são tempos trabalhosos, 2 Timóteo 3:1, uma época em que a vida se mostra difícil a pureza, a moral e a ética hoje são desprezadas e a espiritualidade sufocada pelo materialismo. Exercer liderança cristã nesses dias do fim requer um espírito pronto a enfrentar a oposição à fé e aos princípios do Evangelho. Neemias foi alguém se tornou um dos maiores exemplos de liderança na história do povo de Israel e, portanto, constituiu um modelo clássico de liderança para os tempos atuais. Seu livro foi escrito por volta do ano 445 a 425 a.C. A despeito de ser um mero servo do palácio de Artaxerxes, rei da Pérsia, Neemias, em sua função de copeiro real, ganhou a confiança do monarca, porque servia-o com presteza e sabedoria. Neemias demonstrou conhecer a política do Oriente Médio daquela época e soube desenvolver uma liderança pessoal capaz de sair da total obscuridade para tornar-se alguém que se destacou pela sua eficiência. Assim, obteve o reconhecimento naquele reino e no meio do seu povo exilado naquela terra. Neemias foi um exemplo de liderança, porque soube relacionar-se bem com o rei estrangeiro. Estando em seu palácio, soube equilibrar sua fé em Deus sem afrontar o contexto religioso dos persas. Ao longo de sua vida, soube enfrentar como líder a oposição, a crítica maliciosa dos invejosos, conforme é revelado no seu livro. Alguns aspectos importantes devem ser observados na história de Neemias, em especial no tocante à sua liderança, como veremos a seguir. Era um líder exilado em Babilônia, a semelhança da maioria do povo de Israel. Neemias tinha um sonho: voltar à sua terra, adorar a Deus no seu templo e ter o seu próprio rei. Israel não soubera preservar as conquistas feitas através de Salomão. Os filhos que sucederam não foram fiéis ao Senhor e não seguiram os passos do avô Davi. 1 Reis, capítulo 11, verso 11 a 12. Com a morte de Salomão,
Israel dividira-se em 10 tribos, constituindo o reino do norte, com a capital em Samaria. E as outras duas formaram o reino do sul, com capital em Jerusalém. Essa divisão permaneceu por alguns séculos. As tribos do norte foram chamadas de Israel, as tribos do sul, Judá. As tribos de Israel acabaram sendo espalhadas em um exílio pela Síria. O reino de Judá ainda prevaleceu por 300 anos aproximadamente, porém em 586 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Jerusalém, levou cativos muitos do povo, especialmente os seus príncipes, e esse advento é conhecido como cativeiro babilônico. Na invasão, os utensílios do templo foram levados para a Babilônia, Salmo de número 137. Porém, Deus não esqueceu o seu povo, apesar da ingratidão. O reino babilônico foi mais tarde invadido e vencido por outros 2 reis, Ciro da Pérsia e Dario da parte dos Medos. Formaram então, assim, um império medo-persa. Esses 2 reinos aliados governaram toda aquela terra, inclusive a Babilônia. Inicialmente, Ciro, rei da Pérsia, foi tocado por Deus e despertado a reconduzir os judeus para a sua terra, segundo Crônicas 36, verso 23. Em meio a tudo isso, Deus levantou Neemias, esse servo de Deus e copeiro do rei Artaxerxes. Ganhou a confiança e a amizade do monarca, a ponto de esse perceber até quando Neemias estava triste e ajudá-lo. Leiamos Neemias capítulo 2, verso 1 e 2 para ver essa passagem. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumada as suas portas ao fogo. Como líder, Neemias traçou o percurso do seu sonho. Neemias, apesar do seu viver restrito ao palácio de Artaxerxes, alimentava um sonho. Para qualquer outro exilado, tal sonho era impossível de realizar-se, mas não para alguém que dependia, antes de tudo, do Deus de Israel. Afinal, a restauração da cidade de Jerusalém e do povo eleito não era apenas o sonho de Neemias, mas o desejo de Deus. Neemias vislumbrou o alvo do seu caminho. Ele sabia que para chegar a esse objetivo, deveria identificar as dificuldades a serem superadas. Ele traçou o percurso do seu caminho, procurando equilibrar otimismo e realismo, intuição e planejamento, fé e fatos. Como escreve John Maxwell, todo líder precisa saber aonde quer ir e como chegar ao seu destino final. Um líder que governou primeiro a si mesmo. Neemias teve a sabedoria ao administrar seus sonhos de forma a não expor os sentimentos antes do momento certo. Ele soube ficar quieto no tempo devido. E como isso ensina-nos a capacidade de governar a nós mesmos antes de liderarmos os outros. É a chamada liderança de dentro para fora. Ele conhecia as limitações
e a dimensão de seu papel como copeiro da mesa do rei. O papel do líder requer não apenas que saiba conduzir o seu barco, mas também conheça as águas por onde o vai conduzir. Em síntese, um líder precisa ter qualidades de navegador para pilotar, ou seja, para liderar, como vimos no texto 1 da lição 1. Neemias entendeu que antes de convencer os outros a respeito do projeto que tinha em mente, deveria convencer a si mesmo de que o projeto era viável e possível. Neemias tinha um sonho para todo o seu povo, mas antes de apresentá-lo aos demais, liderou o seu próprio coração. Naturalmente, Neemias sabia que uma liderança se exerce sempre em um contexto relacional, mas foi suficientemente sábio para, primeiramente, exercer a liderança no contexto de sua vida pessoal. Um líder que não perdeu o senso da dependência de Deus. Depois de conseguir a liberação do rei persa para reconstruir Jerusalém e os seus muros, Neemias traçou um plano para convencer o seu povo de que valia a pena trabalhar o máximo naquele projeto de reconstrução. Ele foi capaz de identificar os problemas existentes e levá-los diante de Deus. E também reconhecer os seus pecados e os do seu povo, confiantemente na aprovação divina. Neemias escolheu as pessoas segundo o potencial de cada uma e delegou-lhes autoridade para a execução do trabalho. O povo aceitou o seu plano de ação e dispôs-se a trabalhar conforme afirma a Bíblia. Neemias 2,18. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, esforce as suas mãos para o bem. Neemias organizou o povo e o pôs para trabalhar. Praticou uma liderança bíblica, firme, simples e participativa, junto aos seus liderados. Seus princípios de liderança mobilizaram o povo para realizar o trabalho do Senhor. Neemias capítulo 3 e 4. Vamos aos exercícios desse texto 5. Marque-se para certo e E para errado. Neemias construiu um modelo de liderança porque soube relacionar-se bem com o rei de quem ele era copeiro. Conservou sua fé em Deus sem afrontar o contexto religioso dos persas e soube enfrentar como líder a oposição e a crítica maliciosa dos invejosos. Certo. 5,18. Um aspecto de destaque na vida de Neemias foi que ele, sendo um líder em potencial, viveu reprimido durante o período em que Israel permaneceu no exílio babilônico sem ousar ter qualquer sonho. Errado. Não obstante, viver restrito, 5,19. Não obstante viver restrito ao palácio persa, servindo como copeiro do rei, Neemias alimentava o sonho de restaurar os filhos de Israel e, para isso, traçou um percurso do seu sonho para então buscar realizá-lo, dependendo unicamente da própria sabedoria e força. Errado. Neemias dependeu de Deus. 5,20. Um exemplo de Neemias a ser observado e seguido foi o de governar a si mesmo e aos próprios ímpetos antes de liderar os outros. Certo. Vamos agora ao texto 6. Vamos falar de uma mulher, Débora, a líder que superou barreiras. A história de Débora ganhou notoriedade no momento em que Israel se achava em más condições, sendo oprimido por outros povos. Débora era profetisa e julgava Israel debaixo de uma palmeira, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os chefes de família e tantos outros filhos de Israel iam a Débora para aconselhar-se com ela. Tornou-se uma líder respeitada por todos em uma cultura
notadamente machista. Débora assumiu um encargo de grande influência e todos os chefes das tribos de Israel passaram a ouvi-la e a acatar seus sábios conselhos. Uma líder destemida. Débora superou limitações como líder no momento em que não se manifestava qualquer liderança masculina. O povo estava sem líder, sem governante. Deus mostrou a Israel que ele está acima das limitações, das diferenças e das discriminações humanas. Uma das coisas que aprendemos com Débora é que ela tinha consciência de seu papel diante de Deus e diante do povo, e exerceu sem medo sua liderança, porém temendo a Deus e dependendo dele. Baraque era um comandante militar que respeitava Débora e aceitava seus conselhos, porque via nela qualidades de liderança, capaz de resolver problema de ordem social e política, qualidades não manifestadas naquela circunstância por nenhum homem em Israel. Seu sucesso foi tão grande que ela foi tida por mãe em Israel. Juízes capítulo 4, versos 4 e 5 e Juízes capítulo 5, verso 7. John Maxwell escreveu que respeito é uma questão de liderança, não de cargo, de título ou de sexo. O respeito que Débora conquistou da parte do povo não foi com imposições e manipulações, mas com a bênção de Deus e a capacidade de sua liderança. Ela exerceu sua autoridade com maturidade e graça para com todos. Como juíza de Israel, Débora soube reconhecer o heroísmo dos homens da nação para enfrentar o inimigo, em vez de atrair a si todo o crédito proveniente das conquistas e vitórias. Vejamos esse texto de Juízes, capítulo 5, verso 9, verso 14, verso 15 e 18. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e depois de ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir desceram os legisladores, e de Zebulon os que levaram a cana do escriba. Também os principais de Isacar foram com Débora, e com Isacar assim também Baraque foi enviado a pé para o vale nas divisões de Rubem. Foram grandes as resoluções do coração. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Esse é o cântico de Débora. Deus escolhe quem ele quer. Respeito se ganha com qualidades positivas de caráter. Na Bíblia Sagrada, algumas mulheres especiais destacaram-se como líderes em suas épocas. Não que elas tenham ocupado cargos de liderança destinado por Deus aos homens, mas com influência santa, despertaram outros à ação e a momentos cruciais da história judaica. No Antigo Testamento, além de Débora, poderíamos citar a influência positiva de Miriam, que com seu tamborim liderou o louvor das mulheres a Deus ao atravessarem ao Mar Vermelho, expressando maravilhosamente a gratidão que todos sentiam naquele momento. Êxodo 15, verso 20. Esther foi outra que, posta por Deus no palácio de Assuero como rainha, liderou um jejum dos judeus e, vencendo o temor e a fragilidade, obteve junto ao rei o livramento do seu povo. Esther, capítulo 4, verso 14 a 17, Esther, capítulo 5, 1 a 8, e Esther, capítulo 7, verso 2, e o capítulo 9, verso 32. Em o Novo Testamento,
vemos mulheres tomando a iniciativa em circunstâncias em que se fazia necessário orar, anunciar as boas novas ou abrigar os apóstolos do Senhor. Podemos citar Maria, mãe de João Marcos, que cedeu a sua casa para reuniões de oração em meio à perseguição. Atos, capítulo 12, verso 12. Maria Madalena, que saiu à frente no anúncio da ressurreição de Jesus. Marcos, capítulo 16, verso 1 a 10. Lucas 24, 10. Lídia, que zelou dos apóstolos açoitados e reuniu uma congregação em sua casa. Atos 16, verso 14, 15 e 40. Priscila, que ao lado do esposo Áquila, auxiliou Paulo no anúncio do evangelho e também abrigou em sua casa uma congregação. Atos, capítulo 18, verso 18 e também 24 a 26. Romanos, capítulo 16, verso 3 e 5. Independente do sexo, Deus usa em sua obra a quem Ele quer. A principal lição na liderança de Débora foi a sua capacidade de superar uma possível discriminação social, revelando o seu bom senso como uma mulher que se dispôs a obedecer a Deus, sem, contudo, manifestação, inclinação feminista, como hoje se vê, infelizmente, até no meio evangélico. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. 5:21. Na Bíblia Sagrada, algumas mulheres destacaram-se como líderes, não porque tenham ocupado cargos de liderança destinados por Deus aos homens, mas porque com sua influência santa despertaram outras à ação em momentos cruciais da história judaica. Certo? 5:22, em O Novo Testamento, vemos mulheres tomando a iniciativa em circunstâncias que se fazia necessário orar, anunciar as boas novas e abrigar os apóstolos do Senhor. Certo? Na condição de juíza, Débora atraiu a si todos os créditos provenientes das vitórias e conquistas de seus dias, independente de terem sido os homens a enfrentar o inimigo. Errado. Débora honrou os homens. 5:24. Débora foi capaz de superar uma possível discriminação social, revelando seu bom senso como uma mulher que se dispôs a obedecer a Deus, sem, contudo, manifestar inclinação feminista, como hoje se vê, infelizmente, até no meio evangélico. Certo? Vamos à revisão da lição. Marque-se para certo e para errado. 5:25, no exército da liderança, embora tenha sensibilidade, o líder não pode deixar-se conduzir pelo sentimentalismo, permitindo que esse interfira no propósito de Deus. Certo? 5:26, enquanto viveu por vista, Abraão sofreu infortúnios morais e espirituais, porém passou a viver por fé ao submeter sua liderança pessoal a Deus. Certo? 5:27, a preparação de Moisés para a liderança ocorreu apenas no Palácio Faraó. Errado. 5:28, o verdadeiro líder cristão não é aquele que já possui características naturais de líder, mas aquele que, se dispondo a ser usado por Deus, é por ele escolhido e capacitado. Certo? 5:29. Para qualquer outro exilado, a restauração de Jerusalém, do povo eleito, parecia um sonho impossível, mas não para o líder Neemias, que dependia antes de tudo do Deus de Israel. Certo? 5:30, na Bíblia Sagrada, algumas mulheres destacaram-se como líderes, não porque tenham ocupado cargos de liderança destinados por Deus aos homens, mas porque com as suas influências santas, despertaram outros à ação em momentos cruciais da história judaica. Certo? 5:31, na condição de juíza, Débora atraiu a si todos os créditos provenientes das vitórias e conquistas de seus dias, independente de terem sido os homens a enfrentar o inimigo. 5:31, errado. Débora
reconheceu os homens no seu cântico. 5:32. Vamos lá. Agora assine com X a alternativa correta. Além de escolhido por Deus, o que fez de Josué a melhor escolha para sucessor de Moisés foram. Aqui todas estão corretas. 40 anos de experiência ao lado de Moisés, ter respeito pela liderança de Moisés, seu caráter ilibado temente a Deus. Todas. 5:33. Uma particularidade forte em Davi era a capacidade de fazer amigos fiéis, segundo Crônicas 18, 14, 17, que vieram a se tornar líderes eficientes, em especial porque todas estão corretas. Lutava com o mesmo ideal, partilhava a visão do líder, executava as atividades que lhes eram delegadas. E 5:34, a última, Neemias constituía um modelo de liderança porque, além de saber relacionar-se bem com o rei, que era copeiro, aqui todas estão certas. Governou a si mesmo e os seus próprios ímpetos antes de liderar os outros, traçou o percurso seu sonho de restaurar Jerusalém e o povo eleito e conservou a fé em Deus, dependendo dele para realizar seu sonho. Muito bem, com isso nós concluímos a lição 5, liderança cristã. Espero que você tenha aprendido com esses líderes, não é? Que Deus te abençoe. Tire agora 10, 15 minutos de intervalo, toma água, vá ao banheiro, descanse e volte daqui 10, 15 minutos para a lição de número 6 de liderança cristã e também o teste número 3 que engloba a lição 5 e 6. Daqui 10, 15 minutos nós voltamos para mais uma aula do curso Liderança Cristã da ETAD, ciclo 2.